Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa primeira aula falando de potenciação, uma parte do conteúdo do primeiro capítulo que a gente já viu um pouco, né, pessoal? Que fala sobre números inteiros, viu? E a parte de potenciação se inicia na página 38 do livro de vocês aí. Abram o livro e acompanhem, certo? Potenciação nada mais é do que potências, e potências vocês já viram o básico, certo? Creio que no ano passado vocês viram um pouco a respeito de potências, certo? Só para relembrar um pouquinho, ó. 3 ao quadrado igual a 9. 3, minha base, certo? 3, minha base. 2, o meu expoente, o númerozinho pequeno aqui que fica em cima da base, certo? E o 9 chamamos de potência. Não há necessidade de chamar potência, viu, pessoal? Vamos chamar mesmo de resultado, viu? Porque para não confundir. Professor, isso aqui é o quê? Aí a gente fala potência. Potência não é o resultado? Então, para não haver essas dúvidas, viu, pessoal? Viu? Bora lá. Pessoal, isso resultou em 9 justamente porque houve um produto de fatores iguais, certo? Produto, você sabe que é simplesmente a nossa multiplicação, certo, pessoal? Então, esse 9 surgiu de um produto, de uma multiplicação de fatores iguais. Fatores iguais, ou seja, números iguais. Quais números são esses? No caso, é minha base, que é meu 3. Então, houve uma multiplicação do 3 multiplicado pelo próprio 3. 3 vezes 3, 9. Por que 3 vezes 3? Por que 2 vezes? Porque o meu expoente é 2, certo? Simples, beleza? Vamos para outros exemplos aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho 4 ao cubo. Esse 3 aqui chamamos de cubo. Então, o 4 ao cubo é o 4 multiplicado 3 vezes. Está aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Da mesma forma, o 3. 3 ao cubo. 3 multiplicado por 3, multiplicado por 3, que resulta em 27. Beleza. 5 elevado à quarta potência. A partir do 4, podemos chamar dessa forma, viu, pessoal? 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quinta potência. 5 elevado à décima potência. E assim por diante, certo? Então, nesse caso aqui, o 5 elevado à quarta potência resulta em 625, pois houve um produto de fatores iguais. Houve uma multiplicação de números iguais, certo? Bora lá. Vamos para esses outros exemplos aqui, que tem no livro de vocês, acompanha aí, certo? Que é essa potência de um número positivo, ou seja, de uma base positiva, que no caso é o meu 5. Professor, há necessidade de eu colocar esse mais aqui? Não, não há necessidade. Mas eu coloquei dessa forma aqui, só para me explicar uma situaçãozinha que vem daqui a pouco, viu, pessoal? Então preste atenção. Mais 5 ao quadrado resulta em mais 25. Por quê? Porque o expoente é 2, então o mais 5 foi multiplicado duas vezes. Então 5 vezes 5 é igual a 25. Então, houve um joguinho de sinal aqui, que você sabe, você já sabe, vocês já conhecem, né? Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Certo? Então, mais com mais, mais. Mais 25, beleza? Outro exemplo, mais 7 ao cubo. O 7 multiplicado 3 vezes. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. Por que mais 343? Porque também houve um jogo de sinal aqui. Mais com mais, mais com mais, mais. Beleza. Já mudou aqui um pouquinho, ó. A base é negativa, certo? Preste atenção. Então, o menos 3 está ao quadrado. Então, menos 3 irá multiplicar o menos 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Menos com menos, mais. Beleza. Menos 4 ao cubo, da mesma forma. Menos 4 multiplicado 3 vezes, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Por que deu menos? Porque houve um joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Beleza? Agora, vamos fazer uma comparação aqui desses 4 exemplos aqui, pessoal. Ó. Primeiro, aqui eu tenho uma base positiva.
Aqui também eu tenho uma base positiva. Aqui eu tenho um expoente par. Aqui eu tenho um expoente ímpar. Os dois resultados foram positivos. Professor, então a questão é quando a base é positiva, o expoente par ou expoente ímpar, o resultado não muda em questão de ser mais ou de ser negativo, de ser positivo ou de ser negativo. Beleza, exatamente isso. Pessoal, quando a base é positiva e o expoente for par, o resultado sempre é positivo. A base positiva e o expoente for ímpar, o resultado também é positivo. Então não importa isso daqui, ó. A base sendo positiva, o resultado é positivo. Diferentemente daqui, ó. Certo? Diferentemente daqui, ó. Preste atenção. Nesse caso aqui, eu tenho uma base negativa, menos 3. E eu tenho um expoente par. O resultado sempre dará positivo. Viu, pessoal? Base negativa com expoente par, o resultado sempre é positivo. Se aqui fosse um 4, aqui era positivo. Claro que não era 9, certo? Mas era positivo, porque a base era negativa e o expoente era par. Então, no jogo de sinal, o resultado era positivo. Viu? Então, preste atenção nessa regrinha para você aprender, para não ter a necessidade de você fazer o joguinho de sinal todas as vezes que você for resolver uma potência. Viu, pessoal? Então, lembrando, base negativa expoente par, resultado positivo. Base negativa e expoente ímpar sempre vai dar negativo, certo? Por exemplo, menos 4 elevado à sétima potência. Daria negativo? Sim, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Daria menos 64? Claro que não, né? Daria menos algum outro número lá, certo? Mas daria negativo. Cuidado para não se confundir aqui, viu, pessoal? Ah, o expoente é ímpar, vai dar menos. Isso só funciona, isso só vale para bases negativas. Como eu falei, base positiva não importa. O expoente sendo par é positivo. O expoente sendo ímpar também é positivo, então não importa. Viu, pessoal? Tenha cuidado em outra situação também. Nesse caso aqui, ó. Menos 4 ao quadrado é mais 16. Menos 4 ao quadrado é menos 16. Por que que houve isso? Pessoal, ó, menos 4 ao quadrado. Menos 4 é minha base. A minha base está negativa. E eu tenho um expoente par. Então, deu positivo. Professor, então isso aqui não é a mesma coisa, não? A minha base não é negativa e o meu expoente não é um número par? Tinha que dar mais 16. Deu menos 16 aqui, deu mais 16 por outro detalhe. Viu? Não é a questão de base sendo negativa ou positiva, expoente par ou expoente ímpar, não. É outra situação. Qual? Simplesmente isso daqui, ó. Base negativa dentro de parênteses, tudo isso daqui está envolvido na minha potenciação, viu? No meu procedimento para me chegar no meu resultado. Certo, pessoal? Então vamos dizer o seguinte: a minha base negativa dentro de parênteses, o meu menos participa da potência. Vamos dizer assim, certo? Nesse caso não. Esse menos aqui, ele vai ficar simplesmente solto, certo? Ele vai ficar fora dessa potência aqui, ó. Viu? Ele não vai participar. Ele é apenas conservado. Tá aqui, ó, menos. Beleza? Então, 4 ao quadrado, 16. Tenha cuidado nisso daqui, porque isso vai precisar em expressões numéricas. Viu? Você vai ter a necessidade de aprender isso daqui para poder resolver de maneira correta expressões numéricas. Bora lá. Pessoal, só um detalhezinho aqui simples, viu? É só para lembrar. Tem no livro também aí. Expoente 1 ou 0. Viu, pessoal? Uma potência quando o expoente é 1 ou 0. Simples. Pessoal, quando a potência
tem um expoente 1, o resultado sempre é minha base. Simples, ó. Menos 4 elevado a 1 é o menos 4, é minha base, certo? Menos 1/3 elevado a 1 é minha base, menos 1/3. 0,8 elevado a 1 é minha base, 0,8. Simples. Viu? Expoente 1, o resultado é minha base, é minha própria base. Bora lá. Expoente 0 também é simples, pessoal. É só você lembrar que quando o meu expoente é 0, o resultado sempre é 1. Viu, pessoal? Não importa a base, pessoal. A base pode ser positiva, pode ser negativa. A base pode ser fracionária, pode ser número decimal, não importa. Se o expoente for 0, o resultado sempre é 1. Viu? Beleza? Bora lá, pessoal, continuar a aula. Agora vamos falar sobre propriedades da potenciação, certo? Lá na página 40. Os exemplos que eu peguei aqui, alguns são do livro, outros não são, viu, pessoal? Mas você vai entender. Pessoal, propriedade da potenciação é bastante importante para você utilizar nas expressões numéricas, viu, pessoal? Nas expressões numéricas e em outros conteúdos que vêm adiante, viu? Então, por favor, tentem se esforçar ao máximo para aprender as propriedades da potenciação. Bora lá. Propriedade da potenciação, pessoal, são 4. Tá aí no livro, viu, pessoal? Produto de potências de mesma base, quociente de potências de mesma base, potência de uma potência, potência de um produto. Certo? Bora lá. Um de cada vez. Produto de mesma base e de mesmo expoente. Ó, não tá de mesmo expoente aí no livro, mas eu coloquei, viu? Porque a gente vai utilizar também. Beleza? Produto de mesma base e de mesmo expoente. Pessoal, produto, lembra o que é, né? Multiplicação. Beleza? Multiplicação. Então, vamos começar. Pessoal, aqui eu tenho um produto de uma potência. Produto de uma potência de bases iguais, certo? De bases iguais. Preste bastante atenção. Então, para você resolver produto de potência, você deve prestar atenção se você tem algo semelhante entre elas, entre essa multiplicação. Se a base é igual a outra, se o expoente é igual ao outro, certo? Porque se você encontrar semelhanças em produtos de potências, você poderá utilizar uma propriedade, alguma propriedade, certo? Bora lá. Menos cota ao cubo multiplicado por menos cota ao quadrado. Pessoal, eu simplesmente poderia fazer o seguinte. Menos 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. Você sabe que isso daria o número negativo, pois a base é negativa e o expoente é ímpar. Depois eu faria menos cota ao quadrado, que no caso daria mais 16, porque a base é negativa e o expoente é par. Certo? Poderia fazer isso. Então eu poderia fazer 4 vezes 4 vezes 4, 64. 64 vezes 16. Pessoal, tem algum problema? Não tem problema você resolver dessa maneira. Mas você, vamos dizer o seguinte, você é obrigado a aprender isso daqui. Porque você vai precisar, eu te garanto. Certo? Bora lá. Pessoal, uma multiplicação de potências de bases iguais, vamos fazer o seguinte. Vamos cumprir uma regra. Vamos conservar a minha base e vamos somar os expoentes. Então, no produto de mesma base, irá conservar a base e somar os expoentes, viu, pessoal? Então, a base será conservada, menos 4, e somar 3 mais 2, que resulta em 5. Pessoal, se a questão te pedir para você colocar em uma única potência, basta você fazer só isso, ó. Se você chegar nisso daqui, você já encontrou o resultado, pois a questão
pediu somente para você encontrar, para você expressar esse produto em uma única potência. Está aqui, ó. Mas se te pedir para resolver, você vai seguir adiante, ó. Menos 4 elevado à quinta potência. Pessoal, não precisa se preocupar com o jogo de sinal, ó. Base negativa, expoente ímpar dará negativo. 4 multiplicado por 4 5 vezes, 1024. Certo? Beleza. Outro exemplo. Menos 2 ao quadrado vezes menos 2 ao cubo vezes menos 2. Professor, isso aqui é potência? É, pessoal. Pode ser considerado como potência. Por quê? Porque aqui tem 1. Certo? O expoente aqui é 1. Então, eu posso utilizar a propriedade aqui. Por quê? Porque a minha base, as minhas bases são iguais. Menos 2, menos 2, menos 2. Então, eu vou conservar o menos 2 e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Pronto. Vou seguir, né? Bora lá. Ó. Menos 2. Base negativa, expoente, pá, dará positivo. Certo? 2 multiplicado por 2 6 vezes, resulta em 64. Beleza, bora lá. Aqui, pessoal. 2 ao cubo ao quadrado, perdão, 2 terços ao quadrado multiplicado por 2 terços. É potência? É. Por quê? Porque aqui também tem 1. O que há de semelhante aqui? As bases são iguais. 2 terços, 2 terços. Então, eu posso conservar 2 terços e somar os expoentes. 2 mais 1 resulta em 3. 2 terços ao cubo, né? 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, beleza? Por que é importante aprender isso daqui? Você vai precisar porque em muitas situações você vai ter que utilizar isso aqui, porque não tem condição de resolver, vamos dizer assim, normalmente, calculando potência por potência. Então, você vai ter a necessidade de utilizar uma propriedade, que no caso aqui é a primeira propriedade que fala de produto, que fala de multiplicação. Eu vou te dar só um exemplo aqui, ó. Preste atenção. Pessoal, muitas vezes, o expoente vem negativo, viu? Você ainda vai ver isso daqui, ó. Professor, não complica não. Calma, isso não vai complicar não, pessoal. É só o expoente vindo com o sinalzinho de menos, viu? Aí tem um procedimento lá que faz para poder resolver, que é a inversão da base, tal. Mas a gente não vai entrar em detalhe nessa questão, viu? É só para você perceber que não há necessidade de você calcular 4 multiplicado por 4 8 vezes, certo? Por quê? Porque o 4 é igual ao 4, então eu vou conservar o 4 e somar 8 mais menos 7. Porque é simples, pessoal. 8 mais menos 7 é isso aqui, ó. 8 mais menos 7. 8 tá aqui, mas com menos menos, baixei o 7, então 8 menos 7 é igual a 1. Então, 8 mais menos 7 resulta em 1. E 4 elevado a 1, olha lá, ó, expoente o quê? Expoente 1. Sempre é o quê? Minha base. Beleza. Então, ó, não houve a necessidade de eu calcular o 4 8 vezes. Ou o 4 7 vezes. Viu, pessoal? Outra aqui, ó. 9 elevado à 18ª potência multiplicado por 9 elevado a menos 16. Também não tem a necessidade de você fazer. Pessoal, você vai fazer 9 multiplicado por 9 18 vezes? Só se não tiver uma maneira de você utilizar a propriedade. Mas aqui tem, pessoal. 9 é igual a 9. Então, eu vou conservar o 9 e somar 18 mais menos 16. Professor, por que não é 18 menos 16? Porque o produto de mesma base, eu vou somar os expoentes. Não é porque aqui tem menos 16 que eu vou fazer simplesmente 18 menos 16, não. Direto não. Certo? É 18 mais menos 16. Ele vai resultar sim em 18 menos 16, mas tem que ter esse cuidado porque às vezes, lá na divisão que a gente vai ver daqui a pouco, tem essa confusãozinha de jogo de sinal, viu?
Então, 18 mais menos 16 está aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, viu? Joguinho de sinal, mais com menos. Menos 18 menos 16 igual a 2, certo? Então tem que ter esse cuidado. Esse mais aqui, ó, é da fórmula, viu? Esse menos 16 é do meu expoente, certo? Que bom que resultou em 2. Para quê? Para facilitar o meu cálculo. 9 ao quadrado, 81. Pronto. Não precisou fazer calcular a potência um de cada vez, viu? Então a gente iria enlouquecer multiplicando 9 18 vezes, né? Se não tiver calculadora, claro, né? Bora lá, vamos continuar. Pessoal, da mesma forma que um produto, ou seja, uma multiplicação de potências, encontramos bases iguais, também podemos encontrar expoentes iguais. Como aqui, ó. Pessoal, 4 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado. Poderia fazer 4 ao quadrado, 16. Vezes 2 ao quadrado, 4. 16 vezes 4, 64. Poderia? Poderia. Mas tem que aprender isso daqui, viu, pessoal? Porque é importante. Bora lá. Pessoal, vai mudar um pouquinho, viu? Se antes eram as bases iguais, eu conservava a base, somava os expoentes, aqui vai mudar. Aqui os expoentes que são iguais. Então, se os expoentes são iguais, eu vou conservar o meu expoente e, no caso, eu vou multiplicar as minhas bases. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 8 ao quadrado é igual a 64, certo? Aqui, ó, outro exemplo, ó, menos 4 ao cubo vezes 2 ao cubo. Mesma coisa. 3 é igual a 3. Os expoentes são iguais, conserva o expoente e multiplica as bases. Menos 4 vezes 2, viu, pessoal? Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. Ficou menos 8 ao cubo. Menos 8 ao cubo. Menos 8 é minha base e o meu expoente é ímpar, então dará negativo. 8 multiplicado 3 vezes resulta em 512, certo? Bora lá. Pessoal, às vezes as bases são iguais, os expoentes são diferentes. Faz o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Às vezes os expoentes são iguais e as bases diferentes. Faz o quê? Conserva a base e multiplica os expoentes. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho tudo igual. Eu tenho bases iguais e expoentes iguais. Viu, pessoal? Então, se os expoentes são iguais e as bases são iguais, eu tenho a total liberdade para escolher o que usar, o que fazer. Se é conservar a base e somar os expoentes, ou se é conservar os expoentes e multiplicar as bases. Viu? Bora lá. Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu conservei a base, que no caso é 3, e somei os expoentes. 2 mais 2 é igual a 4. 3 elevado à quarta potência resulta em 81. Nesse caso aqui, eu multipliquei as bases e conservei os expoentes. No caso é 2. 3 vezes 3, 9. 9 ao quadrado é 81. O resultado, pessoal, não muda. Você vindo por aqui, chega no resultado. Você vindo por aqui, chega no mesmo resultado. Só não vai misturar as coisas, viu, pessoal? Só não vai fazer isso, ó. Ah, eu conservei os expoentes porque são iguais. Eu vou conservar as bases porque são iguais. Ou um ou outro. Não faça isso, certo? Bora lá continuar. Próximo. Quociente de mesma base e mesmo expoente. Viu, pessoal? Quociente. Quociente, pessoal, nada mais é do que divisão, certo? Então agora eu vou dividir potência de bases iguais. Pessoal, se você aprendeu o produto de mesma base e de mesmo expoente, você vai aprender o quociente. Viu, pessoal? Porque é muito semelhante, viu? Vai mudar alguma coisinha, ó. Aqui, ó. Menos 2 elevado à quinta potência dividido por menos 2 ao quadrado. O que há de semelhante aqui? As bases. Quais são as bases? Menos 2. Eu vou conservar menos 2. E ao invés de somar 5 mais 2, agora eu vou subtrair. Pessoal,
Na multiplicação, eu somo os expoentes. Agora, na divisão, eu subtraio os expoentes, certo? Então, 5 menos 2 igual a 3. Então, ficou menos 2 ao cubo, certo, pessoal? Se a questão pedir para você colocar em uma única potência, basta chegar aqui, ó, certo? Basta chegar aqui. Então, se não pedir, se pedir para você encontrar o resultado, continue. Menos 2 ao cubo, ou seja, base negativa expoente ímpar dará negativo. 2 ao cubo, 8. Beleza. Outro exemplo. 8 elevado à sexta potência dividido por 8 elevado à quarta potência. Mesma coisa. 8 é igual a 8. Conserva o 8. Faz o que com os expoentes? Subtrai. 6 menos 4 é 2. Então, 8 ao quadrado resulta em 64. Outro exemplo, pessoal. 9 quartos elevado à 18ª potência, dividido por 9 quartos elevado à 16ª potência. Por isso que é importante aprender propriedade, pessoal. Por quê? Porque você não vai fazer 9 multiplicado 18 vezes. Você não vai fazer 4 multiplicado 18 vezes, certo? Você vai utilizar a propriedade. Como? Conservando 9 quartos, porque são iguais, e subtraindo os expoentes. 18 menos 16, 2, está aqui, ó. Certo? Então, 9 ao quadrado, 81. 4 ao quadrado, 16. Pronto, simples. Certo? Da mesma forma, pessoal, ó. Da mesma forma, do mesmo jeito que as bases podem vir iguais, os expoentes também podem vir iguais na minha divisão de potência. Viu? Parecido também lá com o produto, lá com a multiplicação. Se os expoentes são iguais, eu vou conservar os expoentes. No caso aqui é 2, eu conservei o 2. Faço o que com minhas bases? No caso aqui eu vou dividir. 18 dividido por 9, 2. Então 2 ao quadrado, 4. Pronto. Mesma forma aqui, ó. 3 é igual a 3. Conservo o 3 e divido as minhas bases. 20 dividido por 10, 2. Tenha cuidado nisso aqui, viu, pessoal? Aqui é menos, aqui é menos. Então, menos com menos, mais. Certo? Então, aqui ficou mais 2. Não tem necessidade de aparecer, mas você sabe que é positivo. 2 ao cubo igual a 8. Beleza. Agora, preste atenção nesse outro. 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Pessoal, o 2 é igual a 2. Os expoentes são iguais. Eu vou colocar aqui, ó. Certo? Eu vou conservar. 3 dividido por 2 não dá um resultado exato, viu, pessoal? Não dá um número natural. Então, eu não vou colocar aqui, por exemplo, 1,5, que é o resultado. Eu vou colocar apenas ele em forma de fração. 3 sobre 2, 3/2, viu? Aí depois eu faço 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Certo? Bora lá. Aqui também, ó, pessoal. Do mesmo jeito que pode vir as bases iguais e expoentes diferentes, expoentes iguais e bases diferentes, pode vir tudo igual, bases e expoentes iguais, viu? 5 é igual a 5, 10 é igual a 10. Então, eu tenho a total liberdade também de escolher o que resolver. Lembrando que o resultado não vai mudar, certo? Aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou conservar a base. Conservei o 10. Fiz o que com os expoentes? Subtrair. 5 menos 5, 0. Opa, bora lá. Expoente 0. Lembra de quê? De 1. Não importa a base. Sempre resulta em 1. Beleza. Bora lá. 10 elevado à quinta potência dividido por 10 elevado à quinta potência. Mesma coisa, certo? Só que no caso aqui eu vou conservar os expoentes. Que no caso é 5. E faço o que com a base? Divido. 10 por 10, 1. Opa. Bora lá. Aqui, ó. Base 1, pessoal. Base 1. A base 1, pessoal, não importa o expoente, viu? Eu não falei isso aqui antes, mas estou falando agora. Bora lá. A base 1 não importa o expoente, viu, pessoal? Sempre vai resultar em 1, viu, pessoal? Aqui poderia ser elevado a 1000, mas era 1. Era sempre a mesma base, que é 1, certo? Bora lá, pessoal, continuando. Terceira propriedade, potência de uma potência. Pessoal, isso aqui é simples, viu, pessoal? Aqui, ó, eu tenho uma potência elevada a um expoente. Eu tenho uma potência, que é menos 3 ao quadrado, elevada a um expoente, que no caso é 3. Então, vamos dizer assim que eu estou calculando o cubo de menos 3 ao quadrado, certo? Do mesmo jeito aqui, eu estou calculando o quadrado do cubo de 1/2.
certo? Potência de uma potência. Simples. Para resolver isso aqui, pessoal, basta você conservar a base, que no caso é menos 3, certo? Conservei a base, está aqui. Os expoentes, tanto o interno como o externo, o de dentro com o de fora, serão multiplicados. 2 multiplicado por 3 é 6. Eu tenho uma potência de uma base negativa e o expoente par. Dará o quê? Positivo, certo? 3 elevado à sexta potência resulta em 729. Mesma coisa aqui, ó. Conservei um meio e multipliquei o expoente de dentro com o expoente de fora. 3 vezes 2, 6. 1 elevado à sexta potência, 1. 2 elevado à sexta potência, 64. Certo? Essa terceira propriedade aqui é simples. Não tem nada assim que dificulte, viu, pessoal? Ela é simples. Quarta e última propriedade, potência de um produto. Pessoal, também não é complicado, viu, pessoal? É simples. Potência de um produto, ou seja, potência de uma multiplicação, viu? Ou seja, uma multiplicação está elevada a um expoente, certo? No caso aqui, menos 5 multiplicado por 2 está elevado a 2. Eles estão dentro aqui de um colchete, então significa que o menos 5 está ao quadrado e o 2 também está ao quadrado. Então eu posso, vamos dizer assim, desprender os dois, certo? Eu posso desprender os dois. Posso colocar separadamente, ó, menos 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. 25 positivo, né, pessoal? Base negativa, expoente par. 2 ao quadrado é 4. 25 multiplicado por 4 é 100. Mas você poderia fazer também dessa forma, ó. Menos 5 vezes 2, tudo isso ao quadrado. Você poderia também fazer assim, ó. Se aqui eu tenho uma operação, um produto dentro de um colchete, eu vou resolver tudo isso que está dentro. Ou seja, menos 5 multiplicado por 2 é menos 10. 5 vezes 2, 10. Menos com mais, menos. Certo? Eu conservei o 2 aqui, ó. Então ficou menos 10 ao quadrado. E menos 10 ao quadrado é 100 positivo, pessoal. Base negativa, expoente par. 100 positivo. Ó, não muda. Certo? Outros exemplos aqui, ó. Ó, eu tenho uma potência de um produto. Eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho um produto aqui elevado a um expoente, que no caso agora é 3, certo? Também eu posso fazer da mesma forma, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Conservei o 3 e vou resolver a minha potência. Menos 10 ao cubo, menos 10, dentro do parênteses, base negativa, expoente ímpar, sempre é negativo. Então, tá aqui, ó, 1000, certo? Quando a base é 10, é simples, pessoal. Coloca um 1 e coloca a quantidade de zero que o expoente pediu. Ó. É 3, 3, 0. Beleza? Só para finalizar aqui a quarta e última propriedade, para a gente ir lá para expressões numéricas. Aqui, ó, eu também tenho um produto aqui elevado a um expoente. Esse produto eu vou resolver. Aqui, pessoal, ó, menos 2, ele pode ser considerado como fração. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Viu? Se não me falhar a memória, eu já falei isso para vocês. Menos 2 pode ser considerado como fração. Então, aqui tem um embaixo. Vamos dizer o seguinte, né? Então, aqui eu tenho uma multiplicação de frações. E uma multiplicação de frações é simples. Eu multiplico o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Certo? Então, 2 vezes 1 é 2, certo? 1 vezes 3 é 3. Menos com mais, menos. Conservei o 2. Bora lá. Então, aqui eu tenho uma base negativa e o expoente par. Então, o resultado sempre dará positivo, né? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Bora lá continuar. Para finalizar a aula, pessoal, vamos encerrar com expressões numéricas com potenciação, certo? Eu vou pegar os dois exemplos do livro e mais um para você entender essa parte desse conteúdo, viu? Não é complicado não.
Precisa prestar atenção aqui, ó. Aqui, pessoal, a expressão é essa, ó. Menos 3 mais 7, tudo isso dentro do parênteses, elevado a 3, elevado ao cubo, dividido por menos 5 mais 3, tudo isso dentro do parênteses, ao quadrado, certo? Aqui. Pessoal, aqui eu não tenho uma multiplicação, viu? Eu não tenho uma potência de um produto. Mas eu posso resolver isso aqui dentro, certo? Sem problema nenhum, viu? Eu posso resolver isso aqui, como eu posso resolver isso aqui também. Porque aqui eu tenho uma expressão, eu tenho uma operação dentro de parênteses e eu posso fazer isso, viu? Então, menos 3 mais 7, você sabe que é mais 4, viu? Menos com mais menos, 7 menos 3, 4. Sinalzinho do número maior permanece, né? Ficou o 3 aqui, conservado. Dividido, mesma coisa, ó. Menos com mais menos, 5 menos 3, 2. Permanece o sinalzinho do número maior, que no caso é menos. E o 2 foi conservado, certo? Depois disso, aqui, ó. 4 ao cubo, 64. 64 positivo, certo, pessoal? Ó, base positiva, não importa se é ímpar ou se é par, certo? Positivo. Aqui, base negativa, expoente par. Agora importa. Dará positivo. 2 ao quadrado, 4. Então, ficou 64 dividido por 4. É igual a 16, viu? Pessoal, isso aqui é treinamento, viu? Treinamento. Treinar. Se exercitar. Próximo. Bora lá. Tem também no livro, pessoal, isso aqui, ó, esse exemplo, viu? Nesse caso aqui, eu não utilizei propriedades, viu? Não teve a necessidade. Já nesse outro aqui, eu tenho a necessidade de utilizar propriedade. Para você que entendeu, viu? Vai facilitar muito o cálculo disso aqui, viu? Primeiro, bora lá. O que eu tenho dentro desse colchete aqui? Eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação de quê? De potência. Além de eu ter um produto de potência, eu tenho um produto de potência de bases iguais. O que é isso? Vamos voltar lá para a primeira propriedade, onde vai me dizer o seguinte: quando as bases são iguais, eu vou conservar a base, que é menos 2, e somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5, certo? Tudo isso dentro do colchete, porque não terminou ainda. Então, 6 permanece. Bora lá. E voltando para cá, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho potência de uma potência. Eu também tenho uma possibilidade de utilizar propriedade. Como que eu vou fazer? Multiplicando o interno com o externo, de dentro com o de fora. Então, eu vou conservar o menos 2 e fazer uma multiplicação com 4 e com 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Mesma coisa, ó, eu também tenho uma potência de uma potência. Conservo menos 2 e multiplico 5 vezes 6, que é igual a 30. Pronto. Cheguei em outra situação onde eu posso utilizar propriedade também. Qual propriedade? A que fala do quociente de uma potência de bases iguais. Ou seja, eu tenho uma divisão de potências de bases iguais. Menos 2 é igual a menos 2. Então, eu vou conservar o menos 2 e fazer 30 menos 20, que resulta em 10. Eu tenho uma base negativa com expoente par, dará positivo. 2 elevado à décima dará 1024, certo? Também treinamento, viu? Só para finalizar, bem parecido com a penúltima aqui, viu, pessoal? Só para finalizar a aula e vocês se exercitar. Bora lá. Pessoal, o que dá para observar em tudo isso aqui, ó? Dá para observar que eu posso utilizar propriedade. Primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho potência de uma potência. Então, eu posso conservar o 3 e fazer 4 vezes 16, que resulta em 64. Beleza. Tá aqui, ó. Dividido por... O que eu tenho dentro desses colchetes aqui? Eu tenho também produtos de potência de bases iguais. Base 3, base 3. Então, eu vou conservar o 3. Fazer o que com os expoentes? Somá-los. 10 mais 20 é igual a 30.
2 foi conservado, por enquanto, certo? Eu vou só baixar isso daqui, certo? Só baixei isso aqui porque aqui ainda não terminou, certo? Então, isso daqui também eu posso utilizar a terceira propriedade, potência de uma potência, conservando 3 e multiplicando 30 multiplicado por 2. 30 vezes 2 resulta em 60. Mesma coisinha, ó, bem parecido. Cheguei em uma divisão de potência de bases iguais. Conservei a base, que no caso é o 3, e subtraí os expoentes. 64 menos 60, 4. Eu tenho uma potência de base positiva, então não importa se é ímpar ou se é par, viu, pessoal? Sempre dará positivo. Então 3 elevado à quarta potência resulta em 81, certo? Então foi isso. Espero que tenham entendido, certo? Isso é exercício, isso é prática, isso é interesse, viu? Se você assistiu tudo isso, né? Porque o vídeo é longo, né? Mas se você assistiu tudo isso com determinação, com interesse para aprender, eu tenho certeza que você entendeu, não é? Bons estudos aí, aguardem os exercícios.